Doutora Michele Pena, médica ginecologista. Doutora, obrigada por ter vindo. Um dos temas mais pedidos aqui no Consulta. E olha que a gente fala bastante, é menopausa. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Será um prazer falar sobre isso hoje com vocês. A vida mudou, né? O nosso corpo é o mesmo. Mas a nossa atividade mudou muito, assim, né? Não só da mulher, do homem também, mas o nosso tema aqui é feminino agora. E aí, antes a gente pensava na mulher... em mulheres na menopausa, senhoras. Entrando na menopausa, senhoras. Hoje não. Hoje são mulheres muito jovens, o aspecto também é jovem, muito ativas, no auge da vida. E com detalhe, a maioria com filhos pequenos, ou seja, a energia tem que estar lá em cima, a disposição, é correr atrás de criança, conversar com escola, né? Então, essa atividade, esse dinamismo é muito grande nos dias de hoje, né? Exato. A gente, assim, antigamente, que nem você falou, tinha como se fosse a menopausa ou o climatério um marco temporal da vida da mulher, como se fosse uma parada dela, como mulher, uma produção, né? Uma pessoa produtiva. E hoje em dia não é mais isso. Então, a nossa longevidade realmente está trazendo isso, que a gente está chegando no nosso projeto profissional, nosso projeto de família, realmente nesse período mais dos 45 mais, né? E aí, acho que essa pauta vem muito para falar assim, tá, é um momento de transição que ele vai acontecer. Como que cada uma de nós vai estar dentro dessa situação, né? E eu acho muito legal essa parte dessa fala, realmente a gente falar sobre isso. Porque antigamente, até as mulheres eram mais velhas, mas era um assunto que ninguém conversava, né? Então, a gente acho que ou sofria sozinha, ou tinha as nossas dúvidas muito solitárias, não falava, né? nem esse nome. Não. Falava, tô naquela fase difícil. Exato. Entrei naquela fase difícil. Não falava menopausa, hoje a gente fala. Então, hoje está muito mais esclarecido o que é a menopausa, e que antes da menopausa chegar, as coisas já vão mudando e para esse período também tem nome. Que é o climatério que você falou, né? Exato. Então, a gente tem, assim, como marcos, né, temporais, a gente tem um momento de transição para a menopausa, para o climatério. Então, que geralmente é mais ou menos 5, 8 anos antes da menopausa. A menopausa é quando nós ficamos 1 ano sem menstruar, numa média de idade entre 50 anos, ali ao redor desse período, 48, 50 anos. E aí, quando ficamos 1 ano sem menstruar, sem os hormônios femininos, aí a gente entra no período do climatério. Então, realmente tem essa mudança. Hoje em dia tem mulheres que estão quase entrando na menopausa que têm o sonho de ter filhos e ainda não tiveram. Exato. Conta um pouquinho pra gente. Então, existe realmente, como a menopausa, o climatério, ele vai acontecer, a gente não consegue mudar isso, a gente tem uma programação da vida reprodutiva da mulher. Né? Então, realmente, a gente tem que pensar que as mulheres estão querendo ser mães mais tardiamente, comparado, por exemplo, com a geração das nossas mães ou com as gerações anteriores, certo? Então, realmente, acho que isso é uma conversa que as mulheres, hoje em dia, aos 30 anos, não estão nem pensando nisso. Nós, quando chegamos aos 40, a parte profissional está bem sedimentada, é quando a gente começa a pensar. Só que dali a algum tempo vai entrar no climatério. Então, tem que se pensar sobre esse futuro reprodutivo, sim. Então, técnicas de congelamento, enfim, né? E principalmente a qualidade de vida dessa mulher, né? Pensando que o envelhecimento ele vai acontecer, a gente vai chegar, a gente tem que garantir que a saúde da mulher esteja bem. Né? E nem você falou, muitas vezes estamos chegando perto da menopausa com um filho pequeno, porque se eu engravidei, vamos supor, com 42 anos, tenho meu filho e estou com 48, ele vai ter 6. Então, realmente, a gente precisa daquele pique, né? De um pique legal para acompanhar a educação dessa criança. Então, realmente, o ginecologista precisa pensar sobre isso e conversar sobre isso. Legal. Muito se fala de terapia de reposição hormonal. Então, falar de menopausa hoje é basicamente falar da possibilidade de repor hormônio. Tem janela de oportunidade? A gente pensa, sei lá, na menopausa chegando 45 mais. Já pode haver uma queda que vai fazer diferença na energia, disposição, libido dessa mulher e mexer com essa família, né? Porque se a mulher não tá bem, a família não tá também bem. Que já pode começar a ser feita para que isso seja mais suave, mais tranquilo? Pode.
A partir dos sintomas que aquela paciente tem, porque é aquilo que você falou, a gente tem uma média, né, mais ou menos de idade, tem mulheres que vêm mais cedo, essa transição, né? Mas a gente tem, sim, uma janela de oportunidade porque melhora muito a qualidade de vida dessa mulher. E então, a terapia hormonal, que hoje em dia é tão falada, né? E que realmente tem que ser muito bem vista, porque é muito individual o tratamento dessa mulher, vai repercutir na melhora dela e na melhora de todo, na parte profissional, na parte da família e tal. Tem uma janela, sim, de oportunidade. Até porque, muitas vezes, por exemplo, perda de massa óssea. A gente teve a parte com a reumatologista, mas osteoporose, por exemplo. A gente sabe que existe uma perda de massa óssea muito importante nos 2 primeiros anos desse climatério, dessa menopausa. Então, para prevenir a osteoporose lá na frente, começar uma terapia de reposição hormonal nessa janela de oportunidade é importante para uma prevenção lá no futuro e melhora de qualidade naquele momento que a gente institui o tratamento. É importante pensar, é difícil tirar uma informação que chegou, de repente, trazendo muito medo da reposição hormonal, sim, muito relacionado ao câncer de mama. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, toda essa ligação de terapia hormonal com o principal medo, câncer de mama, né? Os primeiros estudos de reposição hormonal, de terapia hormonal, foram na década de 90, então já faz tempo, com algumas medicações que eram hormônios que eram processados através e retirados de éguas, então é um hormônio completamente diferente, que não é mais utilizado hoje, e que foi colocado à prova numa população. E aí, através desses estudos, foram se vendo que, para algumas mulheres, que muitas vezes já tinham um histórico ou alguns antecedentes, poderia desencadear câncer de mama. Hoje em dia, qual que é o panorama? Essas medicações não são mais utilizadas, são outras medicações. E muitos estudos em 30 anos foram feitos. Então, a gente percebe que foi realmente muito bem estudado isso. Então, por exemplo, o grande medo da mulher de ter câncer de mama, a paciente que tem histórico pessoal de câncer de mama ou de lesões pré-câncer, não pode utilizar reposição hormonal. Existem contraindicações. Existem contraindicações. E elas são muito bem estabelecidas. Então, quando faz essa consulta com a paciente sobre a parte de climatério e de menopausa, a gente tem que realmente avaliar aquela mulher, aquele indivíduo, para fazer a melhor terapia para ela. Quando ela tem uma contraindicação à terapia hormonal, existem medicamentos não hormonais para melhora daqueles sintomas, por exemplo, como algumas medicações ansiolíticas que vão mexer e vão melhorar a parte dos fogachos. Então, para tudo existe terapias adequadas para aquela paciente. Então, é muito difícil a gente conversar, muitas vezes as mulheres vêm com essa bagagem de um medo ou de um preconceito sobre a terapia hormonal. Então, acho que a nossa função hoje em dia é realmente conversar sobre isso e individualizar. Isso é a parte principal, né? Então, os medicamentos orais, em gel, que tem hoje em dia, são extremamente seguros, né, para as pacientes. Esse medo do acometimento pelo câncer, ele vem muito assim na fala mais popular de o hormônio ou a terapia de reposição hormonal causou. Então, como se a pessoa não tivesse, e se não tivesse feito a reposição, ela não teria o câncer. E não é nada disso, né? Porque não tem câncer quem quer. Você tem que ter ali a predisposição para isso, né? Então, essa parte que a gente fala em medicina, essa anamnese, ver essa parte pessoal, os antecedentes da mulher e da família, é importante. Então, a partir do momento que acendeu uma luz esses critérios para você indicar a reposição hormonal são muito bem estabelecidos. Então, algumas pacientes não têm histórico pessoal ou familiar de câncer de mama, mas tem alteração hepática, tem intercorrência, não pode. Não vai fazer. Entendi. Entendeu? Não é só isso. É o que chama mais atenção. Exatamente. É a questão oncológica. É a parte oncológica. A gente fala de um acompanhamento aí, né, da mulher, e o ginecologista é esse grande parceiro que cuida da saúde da mulher como um todo. A gente pede a opinião do ginecologista para tudo que vai fazer, né? Pede indicação de outro especialista quando tem a necessidade, né? E na menopausa não é diferente. Para quem faz o acompanhamento assim como deve ser, uma vez por ano, fica mais fácil até de você perceber essas mudanças, né? Porque
é praxe, mulher tem que saber a data da última menstruação, sempre. Sim. Né? Então, a gente já fica ligada ali no calendário para ter essa informação em qualquer lugar que a gente vá. Isso sempre é perguntado. Se a gente vai com certa frequência, até você consegue identificar, olha, tá diferente o ciclo, essas mudanças de padrão. Era um ciclo de 28 dias, 30 dias, agora mudou. Ou encurtou ou aumentou esse espaço. Isso é sinal de que algo está mudando? É um sinal de que começou a transição. Então, a transição é quando, antes de ter a parada absoluta do hormônio, né, não ter mais hormônio, você começa a ter uma alteração na concentração. Ora, ele está pulsando demais ou está pulsando de menos. Então, você pode ter essa variação. Tem mulheres que começam a ter um intervalo mais longo, com pouco fluxo, outras o contrário, um fluxo, um encurtamento com maior fluxo, enfim, mas começa a ter essa mudança. É o primeiro sinal. Tá. Né? Existem outros sintomas também que são muito individuais, né? Os fogachos, os famosos fogachos, que são esses calores que podem ser noturnos ou durante o dia, que às vezes, como as pacientes falam, são mais na parte superior do corpo, parece que está esquentando e que muitas vezes são muito desagradáveis, tá? Pode ter uma piora do sono, tanto da qualidade quanto também você ter sono intercortado. Muitas pacientes também podem ter alteração de esquecimento. A gente fala que é o brain fog. Parece que a cabeça está sempre meio umas nuvens na cabeça. Você esquece as coisas. E para a gente que está sempre trabalhando, isso às vezes é muito complicado. Né? Existem, sim, algumas alterações cardiovasculares, como às vezes se a paciente não tem uma dieta, exercício físico, começa a ter alteração de colesterol, da mudança corporal, né? Da constituição física começa a acumular mais gordura, a gente tem um padrão morfológico diferente. Então, tudo isso vem aos poucos, mas ele vai acontecendo na transição. Porque, que nem eu falei, a menopausa é quando para a menstruação. É esse marco temporal, assim. E aí é com isso que aí o ginecologista ele vai percebendo, junto com a paciente, todos esses sinais, né, que são importantes para identificar. Então, um tempo de consulta precisa ser considerado aí também para que você possa avaliar tudo isso, né? Entender que tipo de tratamento pode ser estabelecido, se é alguém que consegue tomar um remédio todo dia ou se é alguém que não consegue. Isso desde o método anticoncepcional, né? Exato. Eu falo que consultas de algumas... Consulta ginecológica em si, até para a gente conseguir entrar no universo da mulher, né? Ela não pode ser muito rápida, né? Então, realmente é um bate-papo, tem que ter uma abertura, né? Quando nós pensamos porque são várias queixas envolvidas, só a prescrição da terapia hormonal, quando a gente vai pensar e falar, ok, vamos começar. Você vai perguntar se a paciente consegue tomar comprimido todo dia, se ela vai ter essa lembrança de passar muitas vezes um gel ou ter o adesivo, se ela já usa às vezes algum dispositivo intrauterino, a gente pode associar. Então, isso demanda tempo. Né? Não é uma coisa tão rápida. E o acompanhamento seguinte depois, né? Porque aí a gente vai ver se tudo isso a paciente está se adaptando bem e se está tendo melhora dos sintomas que ela apresentou. Legal você falar do dispositivo. Então, a pessoa tem o DIU, a mulher tem o DIU e entrou na menopausa. Não precisa tirar o dispositivo. Existem 2 dispositivos intrauterinos que são os DIUs. Tem um que é o não hormonal, que é o famoso DIU de cobre. Então, pra gente não vai ter muito efeito. Nenhum efeito nenhum. Não vai ter efeito. Não vai ajudar, por exemplo, num tratamento de menopausa. Existe um que comercialmente chama Mirena, que é um DIU hormonal. E o hormônio que contém nele, ele está dentro do útero e protege uma camada de dentro do útero chamada endométrio e que ajuda a gente nessa parte da terapia hormonal. A terapia hormonal na mulher, né, para menopausa, a gente tem que pensar que é basicamente você repor o estrogênio que está diminuído, que está faltando. E esse estrogênio tem que andar em parzinho com a progesterona, que é o outro hormônio feminino, e que esse sim é indicado para as pacientes que têm útero. Pacientes que já tiraram o útero por outra intercorrência só usa estrogênio, por exemplo. Ah, tá bom. Então, tudo isso são pormenores da consulta que precisa realmente ser muito bem avaliado, por isso que é tão individualizado o tratamento. Tá. E a testosterona?
Não é assim. A testosterona faz parte do rol de hormônios, que estão na corrente sanguínea feminina, mas ele não é o principal. Ele ajuda sim, né, muitas vezes no bem-estar da paciente, mas quando a gente começa a terapia, a gente pensa mais e introduz o estrogênio. Tem pacientes que vão se beneficiar com o uso da testosterona, por isso que é mais importante ainda também esse segmento, né? Então, não começa tudo de uma vez só. Vamos avaliando os dois principais, ou aquele que realmente está faltando, que é o estrogênio, e depois a gente vai associando outras medidas. Mas o principal é conversar com a paciente sobre mudança de hábitos de vida. Isso é importantíssimo. E se ela já tem hábitos bons? Aí a gente só vai ajustar. Tá. Exatamente. Você falou dos hormônios e tem um outro hormônio aqui, que talvez seja um hormônio, né? Vou falar. Gestrinona também ganhou muito destaque. E você não falou como principal, você falou outros dois. Sim. Tem indicação também. É bom tomar cuidado, porque quando a gente fala de hormônio, sempre já o alerta acende, né? É bom também tomar cuidado, mexer com de repente, muita coisa no mesmo momento. Explica pra nós. Então, a gestrinona, ela é uma medicação, ela é, vamos dizer assim, da família das progesteronas. E ela tem o seu principal efeito, ele é um antiandrogênico, ou seja, ele faz um efeito antiandrogênico. Para a paciente na menopausa, que ela está precisando do estrogênio, então usar gestrinona não é o mais adequado. Tá. Por quê? Porque se eu estou querendo uma medicação que vai melhorar a massa óssea dela lá na frente, a gestrinona faz justamente o contrário, por exemplo, não vai ser interessante. A gestrinona está muito vinculada como o nome do chip da beleza, porque ele tem um efeito, né, parecido com a testosterona, que você, em algumas mulheres ou com algumas vezes, você tem uns ganhos de massa magra e tal. Mas tem também os seus efeitos adversos. Na menopausa, a princípio, ele não é a primeira escolha. Tá. Tenho todos os sintomas. Tenho a pausa ali dos 12 meses da menstruação. Tô na menopausa. Mas meus exames não estão tão ruins. Posso fazer reposição hormonal mesmo assim? É que nem eu brinco com as pacientes. A gente tem que tratar o paciente, não o papel ali do exame complementar. Então, os exames podem estar normais e tal. Muitas vezes, quando a gente tem a parada da menstruação, vai ter alteração no papel, vamos dizer assim, do exame laboratorial. Mas se a paciente tem sintomas, se ela tem a clínica do climatério, a gente começa mesmo então, assim. Mesmo que ela não esteja nem na menopausa, se ela tem essa queixa, já consegue fazer algum tipo de Exato, você terapia. pega essa janela de oportunidade para começar a melhorar a qualidade dela, a qualidade de vida. Em quanto tempo daria para notar uma diferença? E se esse tempo que eu perguntei difere, varia da maneira como esse hormônio vai ser administrado? Se vai ser por gel, se vai ser via oral, se vai ser o adesivo? Ele sempre assim, a forma de administração, sim, cada uma tem a sua particularidade. A princípio, é adequado você iniciar o tratamento, ver se ela tem uma boa aceitabilidade, como não esquecer as tomadas, ou o uso do gel, ou se adapta ao uso do adesivo. Se não tem esses furos. E aí, por exemplo, dali a algum tempo, você faz uma consulta para ver essa adaptação, 2 ou 3 meses. Se ela tiver uma boa adaptação de tomar a medicação e tal, ela já tem uma melhora. Então, às vezes, 1 a 2 meses, a paciente já sente, sim, essa melhora. Mas se ela não se adaptou, por exemplo, doutora, estou esquecendo de passar o gel toda manhã. Aquele método que é uma medicação boa, mas para ela não vai ser legal. Então, vale a pena trocar, né? Então, sempre a administração, qual o tipo de medicação, é importante também ver como que ela vai inserir aquilo na rotina dela, né? Porque essa nova terapia que vai entrar na vida dela, não a vida dela entrar e ser refém da medicação, por exemplo. Os géis são uma opção boa? Na tua prática, eles são muito utilizados? Sim. São uma escolha boa? São uma escolha boa. Porque é muito fácil, a gente fala para passar o estrogênio de manhã, pela manhã, porque ele é o principal hormônio, né? Então, a gente explicando bem, passar onde não tem área de pelos, então a paciente ela se adapta muito bem. Tem os adesivos também, que aí tem uma ciclicidade de cada 3 a 4 dias,
né? Que também são super bem tolerados e a paciente, quando se adapta, casa com o método, vamos dizer assim. E tem paciente que prefere o uso do oral, porque ela já fala, doutora, eu já uso há anos um contraceptivo oral, então eu tô acostumada que num determinado horário eu tomo aquele comprimido. Vai ter que fazer os exames para ver as funções que você falou. Exato, fazendo os exames, ajustando, fazendo a rotina ginecológica, a mamografia, toda a parte para ver se está tudo ok para iniciar aquele tratamento. Aí muitas vezes uma paciente fala, olha, então se você já tem esse hábito, quem sabe utilizar uma medicação oral. O gel, então, ele é manipulado? Ou nem sempre é manipulado? Nem sempre. Ele tem também pela indústria farmacêutica, sim. Ele vem no formato de pump, a gente aperta. Exato. E o pump é uma medida, certo? Exato. Quando a gente fala um determinado pump, vem naquela concentração do gel, uma concentração de hormônio. Então, a gente mede 1 ou 2 pumps, por exemplo. Tá. Quais são as regiões que você pode aplicar? Você pode aplicar em região onde não tem pelo. Então, por exemplo, aqui na região do antebraço, às vezes aqui atrás do joelho. Então, são regiões que você vai ter essa absorção melhor, né? Geralmente são essas regiões, porque é mais fácil, você pega... Que cuidados a gente deve ter? Porque a gente está falando de mulheres entrando na menopausa, eu dei esse exemplo, sempre falo isso porque eu acho que isso precisa ser enaltecido com crianças pequenas, né? E aí são filhos que dependem da gente, eles querem o abraço, é hora de dormir. Na região que foi passada também tem que ser pensado se a gente vai ter contato com a pele de outra pessoa, o marido. Principalmente se, por exemplo, for o gel de testosterona, tá? Então, muitas vezes eu falo para as pacientes passar atrás do joelho. Tá, porque aí no braço você dá o abraço, né? Tá. E aí você precisa esperar secar. Espera secar, geralmente eles são super tranquilos. Tem realmente aquela forma de gel bem astringente. Tem alguns que são mais cremosos. Tá. Né? Mas ele secando, seca super rápido. Pode pôr pijama. Aí pode mesmo que ficar em contato com o tecido. Pode pôr a roupa. Perfeito. Legal, a gente fala desses géis e eles são uma alternativa que tem um bom custo-benefício. Dá para dizer isso? Sim. Porque é fácil, a questão de adaptação da paciente. Então, tem pacientes que, por exemplo, não vão querer usar o oral porque tem o medo vindo já anterior a toda essa mudança, né? De escutar, terapia hormonal oral vai dar problema. Então, ela aceita o gel. Então, é fácil o manejo. Né? Então, é bem tranquilo. Outra coisa, os adesivos também, que agora estão sendo mais utilizados, muitas vezes, ir para a praia, por exemplo, normal, pode usar o biquíni, ele não vai sair, ele não vai perder a eficácia, se caso você for tomar um banho de mar, por exemplo. Então, também é uma excelente opção desses adesivos, que também ficam escondidinhos, não muda a vida da mulher em nada, tipo, na estética dela. É mesmo fazer essa escolha. Dá pra... Eu entendi que você casa com a forma ali de administrar aquele hormônio. Sim. Mas num início, e aqui acho que principalmente pessoas que são mais jovens vão passar mais tempo fazendo isso, pode algum momento pensar em trocar? Enjoei, também tô cansada de passar todo dia o gel. Pode. Dá pra trocar, precisa de planejamento para fazer isso, né? Sim. Muitas vezes já aconteceu de algumas medicações daquela forma ficarem descontinuadas e aí você fazer um ajuste para aquela que está no mercado. Então, muitas vezes, vou na farmácia, estou com dificuldade de achar o adesivo, por exemplo. Você pode fazer o ajuste para o gel, ou vice-versa. Mas não é para ficar fazendo sempre. Esse mês agora eu vou para tal coisa. Não. Realmente tem esse planejamento e por qualquer motivo, ou por falta, ou porque não está se adaptando mais. Um bom tratamento vai aliviar esses sintomas ruins da menopausa ou com um bom tratamento, essa mulher não vai sentir esse calorão, não vai ter insônia, vai ter mucosas lubrificadas, né, libido boa? O tratamento melhora muito esses sintomas. É lógico que muitas vezes existem outras coisas associadas, né? Um quadro de ansiedade ou de depressão, algumas outras coisinhas ali que precisam de ajuste, exato. Tá. Mas a melhora desses sintomas, por exemplo, principalmente vasomotores, que são os fogachos, né? Humor também, a parte cognitiva, melhora muito. Você falou da memória, né? Então, acho que mais importante até. Então, o calor, porque os relatos é que não tá calor,
Você tá num ambiente, não tá calor, ninguém tá sentindo aquele calor e sobe aquela queimação e até um rubor, assim, né, na bochecha, né? Então, você fica muito em evidência, né? Incomoda bastante, é Tem uma uma situação questão social, desconfortável né? para a paciente. Então, isso melhora muito. Tem pacientes que, em eventos sociais ou reunião, consulta médica, ela apresenta no meio, assim, quando você vê, a pessoa está realmente desconfortável. Tá. Com relação a Isso é mais importante, né? Essa questão, a questão do humor, que uma casa não funciona bem se a mulher não estiver bem. O esquecimento, o sono. Então, esses são fatores que a gente pode chamar de guias para saber se está dando certo o tratamento ou não? Sim, a mulher, eu sempre falo assim, eu atendi esses dias, eu falei para uma paciente, você voltou com outro olhar, outra aura, porque ela melhorou muito dos sintomas. Então, aí é aquela coisa que você olha e você fala para a paciente, assim, que a mulher, ela sente, não, realmente eu melhorei. Falta aparar uma aresta ou outra, né? Mas ela fala, melhorei bastante. E vai repor hormônio até quando? A gente tem como normativa, né, até mais ou menos 60 anos ou 10 anos da terapia hormonal. Depois a gente pesa risco-benefício, porque sim, tem algumas pacientes que muitas vezes, com sintomas mais leves, mas perduram por mais tempo. Então, aí a gente tem que fazer um time de pesar risco e benefício. Porque também, deu 60 anos, por exemplo, vamos tirar sua medicação e a paciente acaba a qualidade de vida dela, então vamos ver qual é como que a gente vai ajustar isso nessa nova etapa da sua vida. Mas, geralmente, 60 anos a gente para ou 10 anos de terapia hormonal. Tá. Não posso fazer a terapia de reposição hormonal. Por esses motivos que a doutora já citou aqui, ou também porque eu tenho medo, não quero fazer. O medo, eu sempre falo, né? Às vezes é o medo que acaba se tornando a grande contraindicação para o tratamento que você é candidata, poderia fazer sim, mas você tem medo e o paciente tem que aceitar fazer os tratamentos, né? Ele não quer. O que tem hoje para as mulheres aí entrando na menopausa ou já na menopausa com sintomas que não são hormônios, que dá para fazer? Existem, como eu já falei, algumas medicações que são da parte psiquiátrica, que são medicamentos, principalmente, por exemplo, para fogachos e para o humor, que eles atuam nesses centros cerebrais, onde o estrogênio atuaria e eles não são hormônios. E também não são fitoterápicos. Porque a primeira coisa que se pensa, então você não pode usar hormônio, vai usar fitoterápico, aí você não vai ter o benefício. A gente entende isso, porque não é remédio propriamente. Pode ter um alívio, pode funcionar melhor comigo e menos com você. Mas aqui a gente está falando de possibilidade de tratar com remédio, sim, só não vai ser hormonal. Exato. Tem os fitoterápicos também, né? Mas muitas vezes, até mesmo o fitoterápico, tem algumas pacientes que, por saber, não querem. Né? Por exemplo, para a parte de ressecamento vaginal, como você falou, existem os tratamentos com tecnologias, com energias como lasers ou as radiofrequências, que são estímulos diretos dessas energias na mucosa vaginal, na mucosa do trato genital inferior. Isso facilita, por exemplo, são utilizados muito em pacientes com câncer de mama, que tem o ressecamento por conta... E tem a contraindicação de fazer o tem a contraindicação absoluta, por exemplo, ao tratamento hormonal. Então, a gente vai ajustando. E muitas vezes, para a parte de... para pacientes ter o bem-estar mesmo, o exercício físico, porque muitas vezes são pacientes que elas estão com aquela queda da animação, do estado geral. Às vezes você fala, olha, começa. Elas começam realmente a ter melhora do humor, do bem-estar, com medidas mais simples, né? Ajuste de dieta, tirar algumas coisas inflamatórias da dieta e fazer exercício. Hoje em dia, você ter tempo para fazer exercício, acho que também é uma das principais coisas que a gente tem que conversar na consulta, na consulta ginecológica. Sempre dá para encontrar o tempo, né? O tempo, ele tá ali. Você tem que dar prioridade para aquilo. Tem que entender que agora vai ter que aquilo vai ser importante, né? Tem que ser importante. É nesse momento da menopausa que, se você ainda não fez um exame para saber como é que tá a qualidade do osso e quantidade do osso, tem que fazer? A densitometria óssea, sim, ela pode ser realizada assim nesse momento de transição para a gente saber quanto você já tem para
pelo menos perceber uma perda de massa óssea. Muitas vezes a paciente já chega em osteopenia, que já é uma massa óssea com uma menor densidade, vamos dizer assim. Então, é importante estar sabendo isso também. Muito legal. Por isso que o ginecologista é o grande médico da mulher. Da parte do coração, que toda a vida a gente ouve que mulher, enquanto menstrua, tem o coração mais protegido. Aí, por isso que em alguma estatística a mulher infarta menos numa determinada idade. Se bem que o estresse vem deixando esse número bem equiparado de homens e mulheres, né? Mas nesse sentido, fazendo a terapia, também você teria esse ganho. Sim, a gente sabe que todo mundo conhece, já ouviu falar no colesterol bom. Então, ele é muito bem relacionado. O estrogênio ajuda muito nesses níveis do colesterol bom. Associado com atividade física e alimentação, entendi. Você entendeu que é um combo. Precisa ser tudo. Precisa ser tudo. Mas por isso que pacientes mais velhas, que não fizeram ou não fazem, ou estão fora, com muito pouco estrogênio, têm um risco cardiovascular igual ou maior do que o homem, por exemplo. Sempre uma boa oportunidade para mudar de vida para melhor, né? Seja qual for o momento que está passando. Às vezes é agora, você não está na menopausa, mas você viu que se a gente viver tempo suficiente, a gente vai chegar lá, né? É isso que a gente quer. Então, mudar de vida já. Vou deixar o Instagram da doutora, @doutora Michele Pena, @doutora Michele Pena, WL, Vai lá que você encontra o perfil da doutora. E o telefone WhatsApp é 97523 6990. Então, esse é o telefone que você entra em contato através do WhatsApp. Obrigada, viu, doutora? Imagina, o prazer foi meu. Obrigada a vocês. Obrigada.